E é tão engraçado isso que a Vanessa falou. Todas as histórias que eu conheço, olha, eu tenho mais de 30 anos no mercado, todas as vezes que eu escutei alguma relação estranha de comprador e vendedor, nunca foi envolvido algum profissional de compras. Sempre foi cargos altos, ou presidentes de empresa, ou diretores, ou vice-presidentes. Eu nunca vi nenhum escândalo envolver, eu pelo menos, algum comprador. Sempre é a gente lá em cima. Antes de fazer a segunda pergunta, eu só queria fazer um comentário como comprador, tá? Até em relação ao que vocês falaram sobre o assédio, sobre essa questão da relação, eu particularmente admiro muito as empresas que entram num bid competitivo, demonstram a sua capacitação, conseguem vender, encantar e conquistar o cliente. Eu dou os parabéns e sempre elogio o trabalho que eles fizeram até ali para poder entrar. Mas eu também admiro muito o bom perdedor, aquele cara que sabe perder, o cara que sabe respeitar o processo, sabe respeitar o bid. Lembrando que muitos entram, mas um ganha. Em geral é assim que funciona. E aquele que perdeu hoje pode ganhar amanhã, né? Mas a próxima pergunta que eu quero fazer para vocês é a seguinte, né? A gente tem, dentro do que vocês falaram, elementos conflitantes, né, nessa relação. O Célio até apontou muito bem, né, que o comprador busca redução do custo, o vendedor busca potencializar a margem, etc. Né? Além de questões que o comprador precisa documentar, precisa ter tudo muito pragmatizado para justificar para a empresa a ssua escolha, né? E às vezes ele não consegue explicar itens mais intangíveis que você comentou, Célio, como elemento de decisão. A minha pergunta para vocês é o seguinte: na visão de vocês, como é que se constrói uma relação construtiva? Quais são os itens de forma bastante pragmática que vocês sugeririam para o comprador e para o vendedor para ter essa relação construtiva? E quais são aqueles elementos que não são construtivos, são negativos, que devem ser abandonados? Eu vou começar com você, Célio. Sabe, André, que eu penso muito o seguinte. Primeiro, eu acho que, de novo, como eu disse, o processo todo está errado. Eu acho que eu também, como vendedor, eu também sou comprador, porque eu compro coisas para a minha empresa, né? Então, sistema, eu compro utensílios, eu compro ferramentas, eu compro tudo também. Então, eu sou um vendedor e sou comprador. Eu, como dono, eu também. E uma coisa que a gente tem na agência, não tem um decisor, não tem uma pessoa que decide, vamos comprar isso. Eu sempre plugo a área demandada para dar a opinião junto com o comprador. Eu também tenho área de compras. Então, por exemplo, eu vou comprar um sistema de software de gestão, eu chamo a minha área de RH junto com a área de compras e eles juntos, um na parte de negociação e o outro na parte técnica, decidem qual a melhor compra. Então, é esse processo, o comprador decide, tem que tirar esse heroísmo ou essa personificação, o comprador, tem que ter uma coisa muito envolvendo um grupo de pessoas. Por exemplo, tem muita empresa hoje, quando vai comprar um evento, uma promoção, uma campanha de incentivo, hoje tem o comprador acoplado a alguém de marketing. Então, cria-se um grupo de trabalho onde o marketing dá a sua visão técnica, o que tá a agência apresentando está em isso, eles pensarem em tudo, e o comprador vai lá ver o melhor preço, o melhor valor que possa contratar. Então, esse, para mim, eu acho que é o melhor formato, não ter uma pessoa que decide, seja qual área for, se é compra, se é marketing, se é o presidente, mas eu acho que tem que ter um time de pessoas avaliando qual a melhor compra. Então, eu acho que esse seria, hoje, o melhor formato, porque é isso que eu acredito, isso que eu faço na minha agência. Então, nem sou eu como dono que decido, eu quero ouvir as pessoas, eu quero que o comprador me disse se o custo está justo, eu quero que a pessoa que demandou essa compra me fale se tecnicamente é o melhor fornecedor, é a melhor solução. Então, é isso que eu acho, e isso evita essas relações nebulosas, essa pessoa decidiu porque essa pessoa tem uma relação com não sei o quê. A partir do momento que você tem um comitê decisório, não tem essa relação, quem tem relação, quem não tem relação, porque é um comitê de 3, 4, 5 pessoas, que seja. Então, isso para mim seria a forma mais justa nessa pergunta que você me fez agora. Vanessa, o que você acha? O que é uma relação construtiva? Como elaborar uma relação construtiva? Eu acho que o Célio comentou bem essa questão da comunicação, né? Comunicação entre quem está pedindo, quem está comprando e o vendedor, essa clareza de objetivos e de métricas, né? Ok, nós estamos
fazendo essa transação porque nós queremos atingir XYZ, como é que a gente vai medir isso no tempo? Como é que eu, fornecedor, garanto para você, comprador, empresa, que o que a gente combinou vai ser executado, né? Quer dizer, garantindo que a gente combine isso no início da relação, né? Acho que quanto melhor a comunicação entre áreas e entre empresas, olhando para essas métricas do negócio, né? Olhando para o resultado comum que a gente quer chegar, eu acho que cartas na mesa é sempre o melhor caminho, né? E aí a gente volta nessa história do processo, né? Desse respeito nas relações e na comunicação, onde a gente garante que todo mundo que participa da transação ou que está envolvido nessa conversa saiba muito bem aonde quer chegar, como vai chegar e como é que juntos nós vamos medir o sucesso, né? Como é que a gente vai garantir que, eu estou fazendo a minha parte, você está fazendo a sua, estamos caminhando juntos ao longo do tempo, né? Não só agora. E acho que uma outra questão nisso, olhando talvez para o lado um pouco prejudicial, né? A gente tem muito, no Brasil, principalmente, a cultura do desconto, né? Então, quando eu entrei no Gartner a primeira vez, me falaram, olha, o Gartner tem um valor de serviço tabelado no mundo inteiro, não tem desconto. A gente acha até meio esquisito, porque espera-se pela nossa cultura de que, eu vou te falar que é 100, mas na verdade custa 30 e nós vamos chegar à conclusão de que 70% de desconto é razoável. Oi? Não é razoável. Isso já era, isso não pode ser mais desse jeito. Se eu estou te falando 100 e vou te cobrar 30, que cara de pau, né? Assim, não faz mais sentido numa conversa dessa. No entanto, eu percebo que ainda existe essa cultura dos dois lados, tá? E aí eu não estou falando se é do vendedor, se é do comprador, não importa. É a cultura, acho que a gente tem, é comum no mercado, essa sensação de que, se eu tenho desconto, eu consegui o desconto de tanto, então é legal. Peraí, mas começou aonde essa história, né? Começamos falando a real, abrindo o jogo, sendo sincero desde o começo, né? A comunicação foi honesta dos dois lados desde o início. Então, às vezes, essa cultura que a gente tem de negociação, né? Não é só no Brasil, tem vários países que são assim, mas essa cultura de negociação e de que quanto mais desconto, melhor, às vezes ela mascara um pouco a intenção, a verdade. Eu acho que essa honestidade, genuinidade na comunicação, né? Queria acrescentar uma coisa só antes que o Peterson fale, que a Vanessa falou de cultura, que também eu vejo uma cultura muito errada e prejudicial, que nas empresas todo mundo usa compras como escudo. Quando você fala, isso é compras, isso é compras. Então, ficou também muito cômodo para as áreas, seja marketing, qualquer área que seja, isso não é comigo, isso é com compras. Então, também usam compras como escudo, né? Então, assim, tudo é compras. Que isso é Joga por cima do muro, né? Joga por cima do muro e fala, vire-se. Cria-se uma inimizade entre fornecedor e comprador, vendedor e comprador, porque quando você questiona, por que o prazo de pagamento é 90 dias? Isso é compras. Por que não sei o que é isso? Isso é compras. Então, coitado do profissional de compras nem está sabendo que ele virou escudo humano, né? Que isso também é uma outra cultura muito prejudicial, que a gente tem que acabar isso nas empresas. Isso que eu acho. Não tem que ter um decisor, né? Tem que ter um comitê de decisão. Ô Célio, essa é a técnica do mocinho e bandido, só que maximizada. Sim. Né? Assim, então, eles colocam sempre, o bandido sempre compras, né? E ali o mocinho, áreas que estão querendo, enfim, o melhor produto, mas tem que ser pelo menor preço, não importa qual seja o nível de sustentabilidade do negócio. Mas, assim, respondendo a pergunta, para mim uma questão muito importante é o equilíbrio das coisas, né? Para mim não existe, né? E quando eu comento até aqui internamente na Avipan, que nós vendemos, vamos dizer assim, um produto complexo, né? Que gerenciamento de viagens corporativas, eventos, enfim. Isso, uma venda complexa, não pode ter uma compra simples. Né? Então, tem que ter uma validação do outro lado. Eu acho que existem processos de compras que aí tem que existir realmente até o conflito dos interesses benéficos dentro da organização. O que eu quero dizer?
lá quando o próprio Célio comentou um exemplo, o profissional de compras ele tem que estar alinhado e acompanhado de para quem ele vai entregar o produto, para que a validação técnica seja feita da melhor forma possível. Até porque não adianta comprar mais barato e não funcionar lá na frente. A gente volta lá no primeiro bloco que a gente estava conversando, que aí compra, perde-se tempo e não tem a entrega. Ou seja, não há produtividade. Então, aumenta o número de vendedores, aumenta o número de compradores, porque quanto mais processo de compras, né, vamos dizer, mais comprador. Então, acho que assim, isso é um ponto importante também do ponto de vista da organização de um departamento, de um processo de compras, né? Eu acredito no equilíbrio do alinhamento entre as expectativas da empresa, né? Então, assim, é importante ter uma construção, né, a construção ali do relacionamento, enfim, durante o processo, para que realmente seja explorado. Eu não acredito nisso que a Vanessa comentou, por exemplo, que você não pode ligar para o comprador, você não pode ter uma reunião com o comprador. Isso, nós estamos no ápice da comunicação, onde se faz negócio por Instagram, por LinkedIn, pelas redes sociais, enfim. Ativo, né? Você compra comida. Então, assim, a comunicação ela está cada vez mais essencial no negócio e a comunicação é o sucesso do negócio. Mas, assim, eu vou ratificar o que você comentou, Vanessa. Vejo isso ainda e, para mim, é uma coisa assim muito, assim, que penaliza bastante o processo, principalmente como a gente fala aqui de compra complexa, que aí depois do bid, você vê assim, o bid não termina. É igual, sabe, campanha, né? Que o político ganha lá o posto, mas ele continua fazendo campanha quando ele deveria estar ali tratando, governando. É a mesma coisa, a gente está depois do bid, ainda acertando o que já deveria estar lá atrás, já combinado e feito, escrito, bem escrito num contrato. Eu acho que tanto, exatamente isso que você falou, Peterson, e também quando a área solicitante fala, agora eu não falo mais com você, você só fala com compras. Como assim? Mas não é você que quer, o coitado não sabe nem o que se... Mas às vezes é processo da empresa. Às processo. vezes a gente também tem que a gente tem que também separar as coisas. Não é que a pessoa está fazendo isso, às vezes é processo da companhia. Claro. Né? E eu acho que aí... Escudo, né? E aí, então, eu acho que aí a gente entra nos processos que são maléficos, porque aí você destrói o objetivo inicial, que era todo mundo está combinado, de acordo que estamos no melhor caminho. Se um está fora da conversa, ele já não tem mais a informação técnica de quem está comprando, a habilidade de negociação e o comprometimento do vendedor, né? Quer dizer, já desfez o relacionamento antes de começar por um processo institucionalizado, né? Eu acho que essas coisas são... a gente precisa evoluir mesmo, né? Esses relacionamentos corporativos precisam evoluir com essa visão da comunicação que hoje, você quer falar com alguém, você vai conseguir achar a pessoa, ainda que ela não te dê o celular dela, né? A gente, hoje em dia é fácil achar, então essa coisa de não falo mais, eu acho que isso é coisa ultrapassada. Né? Eu queria só colocar um comentário, né, que vocês estão falando, porque, em geral, as empresas funcionam assim. Eventualmente, se tem um caso de um ocorrido negativo, fruto de uma relação entre fornecedores e um fornecedor e um comprador, a tendência da empresa é aumentar a régua do controle para todo mundo, para mitigar risco. E com isso, ficam criando as regras acabam acontecendo e esse distanciamento vai acabando acontecendo por consequência. Quando eu já ouvi uma palestra que um determinado gestor falou uma coisa interessante, que ele falou assim, na visão dele, é errado você ficar subindo a régua porque você vai penalizar todos os outros que fizeram a relação positiva. Onde você deveria talvez pensar aquele caso negativo e tratar aqueles indivíduos que fizeram alguma coisa que fosse contrária à prática de governança da companhia. E não aumentar a régua de controle, por exemplo, eu não falo nesse momento, eu só falo depois, eu não faço isso, eu não faço aquilo, em função desses casos, né? Eu acho que eu não estou dando nenhuma receita de bolo, mas são coisas que eu já ouvi por aí. Com certeza, mesmo porque acaba penalizando, né? A questão financeira, a qualidade do negócio. Então, é um resumo do que a gente está conversando aqui, né?
Quando você penaliza todos da mesma forma, você está trazendo para o processo uma série de penalidades, que podem ser financeiras, da qualidade da contratação. No mínimo, burocratizando mais o processo. E também. Tempo. Um ponto que eu não entendo no processo, eu vejo assim na área de marketing. A marketing vai fazer um evento de lançamento de um produto. E ele tem no planejamento R$1 milhão para esse evento. Ele já aprovou com o vice-presidente, com o diretor, com o presidente. Então, já tem aprovada a verba de R$1 milhão. Ele vai no mercado, chama 3 agências para uma concorrência. E as 3 agências mandaram o valor de R$1 milhão. Daí, quando vai para compras, esse valor compras vale. Esse valor eu quero que chegue em 800. Mas se já está aprovado o valor de R$1 milhão e as 3 agências trouxeram para R$1 milhão, por que a compras tem que ter esse save de 200 mil e virar 800? Porque no briefing passa R$1 milhão, deve para compras, tem que renegociar para 800. O presidente já aprovou, o vice-presidente de marketing já aprovou, está no planejamento esse valor. Eu acho que o melhor processo é assim, compras recebeu 3 propostas e 3 propostas de R$1 milhão. Olha, eu analisei aqui, os preços estão justos, as 3 empresas estão aptas a realizar esse projeto. Martida, porque todas estão aptas por preço e agora você decide tecnicamente se estão aptas a executar. Então, estão tecnicamente aptas, o preço está tecnicamente dentro da verba de R$1 milhão que foi passado, agora vamos ver a melhor ideia. Eu acho que para mim seria esse o melhor processo. Fica essa discussão, assim, às vezes eu vejo a gente participa de concorrências do projeto de R$1 milhão, você entrega o de R$1 milhão, ainda vai para compras, preço meta 800. Então por que não passa o 800 antes? Eu não consigo entender. Para mim esse processo está errado e dá margem para discussões. A não ser que não tenha, só completar rapidinho, André, só para a não ser que não seja falado sobre preço antes, Célio, né? Você esteja apenas fazendo um alinhamento técnico com o dono lá, por exemplo, com a área de marketing, a área que está te demandando, e aí compras vai apenas negociar. É uma outra coisa, né? Mas assim, eu entendo também que tem um outro lado. Às vezes entra por compras, aí eu estou falando um pouco aqui do negócio que nós entregamos, que é viagens corporativas. Quando a gente vai para o final, que vai para o técnico, às vezes, você que não foi por preço, você entregava o que a empresa precisava e ficaram lá no shortlist 3 que não entregam. Uhum. Então, assim, tem que entender também qual é o melhor processo, dependendo da categoria, mas eu concordo com você, só queria enfatizar, mas que o contrário também, para algumas categorias, também funciona, né? Primeiro você fazer um alinhamento técnico, né? Principalmente para levar para o final, para o shortlist, quem realmente pode te entregar o serviço. Para mim, o melhor processo é aquele que tem o melhor preço, a melhor técnica e a melhor solução. Só que hoje estamos só avaliando preço, né? Por isso que eu não entendo. Se todo mundo já falou que o projeto custa R$1 milhão, por que cai para 800 só na hora de entrar numa negociação? Eu acho que a resposta para a tua pergunta, né, Alcério, não sei se vai ser reveladora para você, mas 99,99% dos processos de compras que os compradores executam, eles não abrem o orçamento para os fornecedores. Essa informação não é passada, né? Nesse caso, eu concordo contigo. O processo convencional ele já nasce viciado. Não deveria ser igual, já que a informação já foi para os fornecedores, né? Há de se buscar um outro caminho. Eu queria puxar um pouco aqui para as competências de soft skills, né? De linguagem, acessibilidade, empatia, o interesse pelaquela commodity. Então, assim, o quanto vocês acham que isso faz diferença? Por exemplo, um comprador que compra marketing, ter o perfil de alguém que gosta de marketing, a linguagem, que é diferente de uma pessoa que compra IT, que é diferente de alguém que compra maquinário, né? Então, assim, o que vocês entendem que as soft skills ajudam e atrapalham? Para mim, assim, eu concordo. Eu acho que esse alinhamento é muito importante. Quanto mais compatibilizar o perfil do comprador com o que ele está comprando, melhor ainda. Eu digo até pela pessoa física, quem aqui às vezes não tem perfil para comprar alguma coisa e pede uma sugestão. Você vai lá, não consigo comprar isso, tem um presente para comprar para minha esposa. Você corre atrás de uma sugestão para compatibilizar o que você precisa encontrar. É a mesma coisa, a gente vê às vezes aí na pessoa jurídica, talvez para não exalar, né, não talvez deixar claro que não tem experiência naquele produto, até para não parecer uma incompetência, isso acaba penalizando o processo.
Então, eu acredito muito nisso. Quanto mais o perfil, por exemplo, viagem corporativa, se o perfil do comprador estiver alinhado com viagens corporativas, melhor será o resultado, porque ele terá senioridade para comprar melhor, ele terá, vamos dizer assim, os indicadores corretos para analisar quem são os fornecedores que têm condições realmente de entregar o que ele precisa e compatibilizar com a necessidade da empresa dele. Para mim, isso é o ponto, vamos dizer assim, crucial. Eu não acredito, sinceramente, em venda complexa, em compra genérica, aquilo que a gente comentou. Comprador comprando tudo, pega um comprador de TI e vai comprar marketing. Pega um comprador de TI e vai comprar viagens corporativas. A possibilidade de dar problema é muito grande, né? Até por experiência. Eu digo por várias experiências, o sucesso da implementação está como você compra, né? E isso está relacionado, às vezes, Érica, realmente de não ter ali um entendimento do comprador não estar, de certa forma, alienado ao assunto, né? Ele não ter vamos dizer assim, a especialização que ele precisa para tocar aquele projeto. Eu até falei na pergunta anterior, né, que aqui na agência, quando um comprador vai comprar alguma coisa, eu sempre plugo um especialista junto para fazer a melhor compra, né? Primeiro assim, não existe faculdade de comprador, então ninguém se formado em comprador. Comprador não é uma universidade. É que nem, eu sempre uso o exemplo assim, obra de casa. Todo mundo acha que é engenheiro, né? E sempre dá os maiores problemas. Todo mundo, eu sempre falo, vai fazer obra, chama a pessoa que entende de obra. Não adianta, assim, eu vou numa loja comprar tubo de PVC. A chance de dar errado é enorme. E a gente sempre vai pelo a gente também vai pelo menor preço. Então, assim, esquece isso, né? Chame o especialista para te ajudar a comprar, porque nem sempre, né, que a gente fala, o barato sai caro, né? Cada vez mais o barato sai caro. No ramo do Pets, né, de viagem, é que nem aquele hotel, que você entra naqueles aplicativos, hotel por preço. Daí você, olha que foto linda, chega lá, não tem cama, o chuveiro é no corredor, não tem asfalto para chegar. Então, assim, chame sempre um especialista para ajudar. Então, eu acho que cada vez mais o comprador deveria ser especialista. Não dá para você comprar marketing, seja o que for, não entendendo de marketing. Não dá para você comprar TI, hoje em dia, não entendendo de tecnologia. Não existe isso. Isso aí é tão absurdo, porque não existe. Eu falo que engenheiro, médico e comprador existe, todo mundo entende, né? Porque todo mundo tem uma dica de regime, todo mundo tem uma dica de remédio, todo mundo tem uma dica de obra. Todo mundo conhece uma agência de viagem. Todo mundo é comprador, porque eu já comprei uma vez, não sei o que. Então, assim, médico, engenheiro e comprador, todo mundo tem um pouco. Verdade. E você, Vanessa? Eu vou desafiar vocês um pouco, então. Trazendo um pouquinho dessa visão, agora olhando para o relacionamento que eu tenho com as áreas de compras como advisor, né, dos compradores. É muito difícil você ter uma área de compras que tenha pessoas com tantas especialidades quanto itens que a empresa compra. E tem itens, inclusive, que são ainda nunca comprados antes. Então, como é que o cara vai ser o especialista daquilo? Não dá. E aí a gente volta lá na nossa primeira discussão de como é que você treina o comprador para coisas que ele não conhece, porque essas coisas chegarão. Muito difícil, né? Então a gente vê agora, estou comprando o serviço por minuto em dólar. Eu comprava antes por contratos de 15 anos de hardware, agora eu compro por minuto em dólar. Como é que eu faço essa transição? Como é que eu de repente, eu sou o cara super especialista, eu sou comprador de tecnologia há 20 anos e de repente eu estou comprando um negócio que é absolutamente novo e acho que o mercado de TI é um bom exemplo, né? Porque amanhã surgiu um negócio novo que ninguém nunca comprou, que a gente vai precisar comprar, a empresa precisa comprar, e não dá para ter um vendedor novo com aquela especialidade, né? Então aí eu acho que a gente começa a discutir treinamento, informação. Eu não conheço esse negócio, mas eu preciso estudar. Eu preciso entender disso para comprar melhor, né? E aí acho que o papel do comprador expande um pouco à medida que ele vai tendo acesso a essa especialização ou esse treinamento
on the job, né? O cara não foi treinado para comprar aquilo, mas ele vai estudar para comprar aquilo. Primeiro, eu acho que ele precisa desse poder, né? Dessa capacidade de buscar informação. E aí a gente está falando de planejamento de tempo, porque a gente sabe que chega em compras, pô, tem que fechar esse mês. Pô, mas hoje é dia 28, você veio me avisar agora que você precisa comprar esse negócio esse mês? Então, aí falamos de processo e com essa conversa de soft skills, Érica, voltando um pouquinho no tema, a gente falou bastante de comunicação. Eu acho que o soft skill, independente do treinamento técnico, porque treinamento técnico você pode conseguir. Supondo que você é um comprador e você não conhece nada daquele assunto, você pode ir buscar informação daquilo, você pode conversar com os seus pares, você pode entender melhor o que aquele fornecedor está te trazendo, quais são as possibilidades do mercado para aquele item específico. Mas existe uma parte soft, aí eu chamo de soft, essa capacidade de ouvir, essa capacidade de refletir e buscar informação que você não conhece, né? Quer dizer, você percebe nitidamente que tem gente que é interessado, tem gente que é curiosa, independente de ter experiência naquela área ou não, aí é um perfil pessoal mesmo. Você percebe que a pessoa está de fato querendo resolver aquilo da melhor forma, né? E tem gente que simplesmente trata aquilo como mais uma transação e vai falar assim, sei lá, não quero nem saber, você me manda aí um e-mail com o contrato e eu te mando de volta o que o jurídico falar. Soft skill é essa habilidade de estar lá e buscar a informação, pode ser na área técnica solicitante, pode ser no mercado, pode ser com outro fornecedor equivalente do mesmo serviço, não sei, mas isso está dentro daquela pessoa que, no final das contas, está exercendo aquela função, e eu acho que dificilmente as empresas terão tantos perfis quanto os itens comprados, e cada vez, a gente já comentou, né? A gente compra coisa pelo Instagram, né? Como é que você cria alguém que tem essa habilidade? E aí eu acho que entra um pouco nessa capacidade, nessa flexibilidade da pessoa de buscar conhecimento novo, de evoluir, de aprender, de aproveitar a oportunidade de aprender alguma coisa nova e se interessar por aquele assunto, né? A gente personifica muito o profissional de compras. Por isso que eu insisto que a decisão não tem que ser o profissional de compra. O profissional de compra não tem que saber de tudo. Por isso que eu sempre falo, plugue alguém especialista. Não precisa ser necessariamente o profissional de compras. Se o profissional de compras vai negociar um evento, pluga ao seu lado alguém de eventos para te auxiliar. É isso que eu digo que do especialista. O especialista não necessariamente precisa ser o profissional de compra, mas alguém do lado dele somando a ele o conhecimento técnico. Mas, por outro lado, tendo, de novo, receita e despesa. Eu vejo empresas contratando 3 mil vendedores e tem 3 compradores para a empresa toda. Eu não consigo entender. Eu entendo que vender é importante, mas saber comprar é tão importante quanto vender. Então, assim, pode ver muitas empresas terem 3 mil vendedores e apenas 3 compradores comprando para a empresa toda. Tudo. Uma empresa compra, é grande, porque se ela tem 3 mil vendedores, é porque ela é grande. Então tem um pouco do equilíbrio aí de compra e venda que ainda não está balanceado entre as empresas. Daí os compradores, coitados, trabalham quase 18 horas no telefone negociando, são todos estressados. Eu acho que muitos deles não têm tempo de conversar com a gente, não é porque eles não querem, porque o prato dele está caindo. Ele tem uma demanda de compra gigantesca e o prato dele cai. Então, às vezes, você percebe que ele está no mau dia ou está sendo mais ríspido, não é porque ele é assim, é porque ele não tem tempo, às vezes, nem de almoçar. Porque eu conheço muita gente de compra e solidarizo com eles. Eles não têm tempo nem de almoçar, porque tem 3 mil vendedores e eles são empresas. Eu só acrescentaria que assim, realmente está muito concentrado na pessoa do comprador, né? E o que a gente precisa aqui do soft é no processo. Se você tiver um processo realmente que ele seja mais especializado, né, e que o comprador ele possa desenvolver as técnicas de compras que ele tem
alinhado com a necessidade da pessoa que precisa do serviço do cliente interno, que ele está dentro ou melhor, dentro da mesma organização, esses dois têm que caminhar juntos, né? Na compra complexa, eu não acredito numa decisão somente do comprador. Existe aí, eu vejo, até pelo que a gente vende, isso sobe para um comitê, sobe para a diretoria. Então, acho que precisa de um processo mais especializado lá no início também, justamente para que haja o equilíbrio lá na hora da decisão. É um ponto importante, Pedro, que você falou. Vocês percebem que o comprador sempre é envolvido no final? Nunca Sim. Ninguém lembra de envolver o comprador no início de tudo. Então, às vezes, vamos lá fazer o lançamento de produto, todo mundo já sabe que vai lançar o produto faz tempo. Daí, demorou, o produto ficar pronto, precisamos fazer um evento de lançamento daqui 15 dias. Então, vamos fazer brief, chama o comprador às vezes ele tem 3 dias para negociar tudo. Se o comprador fosse envolvido lá atrás, acompanhando todo o processo, na hora que chegasse para ele, já saberia o processo, o que ele tem que fazer. Coitado, às vezes tem 3 dias de uma coisa que a companhia fala há 3 anos. Você citou um ponto importante, né, Sério? Porque além de ter 3 dias para negociar, ele está 3 anos defasado. Muitas vezes ele nem sabe que assunto é esse. Ele vai ter que tomar pé do assunto, entender o que está se falando, o que está se buscando, até para perceber o que ele tem que extrair do fornecedor. Em 3 dias ele não consegue. E um outro desafio que vocês colocaram, né, só para colocar aqui, é como que o cara vai se especializar se ele não tem nem tempo de almoçar? Ele tem que ficar negociando o tempo todo, né? É uma outra armadilha, né, que a gente percebe. Por isso eu falo de plugar o especialista suportando o comprador, né? O especialista trazendo tecnicamente, porque não tem como conhecer tudo. Ninguém, né? Só se a gente virar uma enciclopédia, porque não tem como a gente conhecer tudo. Lembrando da empresa que tem 3 mil vendedores e 3 compradores, né? Lembrando que o resultado do comprador, ele é limpo, né? Ele é direto, ele impacta diretamente no resultado da empresa. E o de vendas não, porque você tem os custos de produção e etc, etc, né? Então, assim, é uma miopia você ter tantos vendedores e tão poucos compradores, né?